156. Viver em outro mundo. Capítulo 923. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no entanto, os guardas necessariamente não eram incapazes de contra-atacar. Essas pessoas estavam entre os melhores soldados do continente Leão. E considerando as armas de domínios, o grupo tinha cerca de 20. Esse número não era pequeno. Do outro lado da batalha, o Rei Leão era protegido dentro de sua arma de domínio. Não era como se ele não tivesse a força para lutar, afinal ele também era um especialista do nível Deus. Entretanto, no final, ele era o rei, ele não podia ser colocado em perigo. Os guardas do Rei Leão já estavam lutando contra King Feng Minjiu. Um era forte enquanto o outro não tinha medo de morrer. Embora um lado fosse um pouco mais fraco por causa de suas armas, os dois lados ainda eram equivalentes. Neste momento, o navio do Rei do Inferno subitamente apareceu ao lado da carruagem do Rei Leão. A arma de domínio do Rei Leão também era uma carruagem conhecida como Carruagem Leão. Ela tinha a aparência de um leão com a cauda sendo a empunhadura. Os leões divinos não esperavam que o navio do Rei do Inferno apareceria. Logo após sair, o navio do Rei do Inferno imediatamente disparou os canhões na direção da Carruagem Leão. A carruagem nem mesmo teve tempo para bloquear. Ela foi imediatamente vaporizada junto com o Rei Leão que estava dentro. A força atual dos canhões do navio do Rei do Inferno já era mais forte que o original. Nenhuma arma de domínio seria capaz de bloquear seus ataques. E como o Rei Leão não estava preparado, ele não teve nenhuma chance de se defender contra Zhao Ai. Apesar de eliminar a carruagem Leão, Zhao Ai não parou. Ele imediatamente liberou um grande número de mortos-vivos e atacou os guardas pessoais do Rei Leão. Zhao Ai não liberou 10 ou 2 milhões de mortos-vivos, ele liberou 5 milhões. 5 milhões de mortos-vivos contra 100 mil guardas, com o último sendo cercado por todos os lados. Neste caso, os guardas não tinham chance de escapar. Em menos de uma hora, a batalha havia acabado. Ninguém do lado dos leões divinos sobreviveu, até o Leão caiu. Depois que a luta terminou, Zhao Ai imediatamente começou a pegar todas as armas de domínio e as entregou para o grupo de King Feng Minjiu. Zhao Ai pretendia fazer seu grupo ser a segunda legião diabólica. O motivo da confiança de Zhao Ai foi sua descoberta sobre o grupo de King Feng Minjiu. Seu aumento na força era muito melhor que a dos outros mortos-vivos. Embora os mortos-vivos fossem seres fortes, suas fraquezas residiam no aumento de seu poder. Comparado às pessoas comuns, sua velocidade de cultivo era muito pior. Entretanto, o grupo de King Feng Minjiu eram diferentes. Possivelmente era por conta da formação na rocha leão, preservando sua carne e sangue, unificando-a com seus esqueletos. Por causa desse desenvolvimento, eles não eram capazes de se transformar em zumbis como os outros mortos-vivos. Mas isso também os tornou mais fortes e mais talentosos quando se trata de cultivo. Eles eram a unidade de mortos-vivos mais fortes que Zhao Ai tinha em mãos. Após essa descoberta, Zhao Ai imediatamente prestou atenção neles. Ele até tentou lhes equipar com trajes de combate para ver se eles eram compatíveis. Porém, esse experimento acabou desapontando Zhao Ai. Mesmo que os mortos-vivos não fossem mais fortes e mais talentosos que os outros, eles ainda não foram capazes de utilizar as habilidades dos trajes de combate. Zhao Ai ainda precisaria achar uma arma adequada para os mortos-vivos. Se ele pudesse achar algo bom para equipá-los, então o poder dos mortos-vivos melhoraria em pelo menos algumas camadas. Os mortos-vivos eram diferentes comparados às outras pessoas quando se tratava de armas. As outras pessoas precisariam treinar e seriam afetados por qualquer coisa que experimentassem no campo de batalha, enfraquecendo sua força geral. Por outro lado, contanto que o invocador dos mortos-vivos fosse bom, então suas habilidades não ficariam aquém contra um exército competente. Depois de cuidar do grupo de King Feng Minjiu, Zhao Ai retornou para a cidade Leão Sedento. Ele queria ver como os leões divinos agiriam após saber que seu rei foi morto. Não levou muito tempo até Zhao Ai ver a reação. Foi um caos. Originalmente, os leões divinos ainda eram capazes de suprimir o caso por causa da presença de seu rei. Mas agora era diferente. O Rei Leão estava morto.
A barragem se foi, afogando o continente no caos. Zhao Ai também descobriu que o caos aqui era diferente comparado ao continente central. No continente central, o caos foi devido à emoção avassaladora. No continente Leão, porém, parecia que haviam alguns problemas sociais que tinham se acumulado até um certo ponto. Foi através da ação de Zhao Ai que o problema começou a explodir. Zhao Ai só pode balançar sua cabeça para essa situação. Ele já tinha alcançado seu objetivo no continente Leão. Neste momento, a única coisa restante a se fazer era esperar pela aparição do Ancião Supremo Leão. Se o Ancião Supremo Leão voltasse sem os outros Anciãos Supremos, então Zhao Ai usaria essa oportunidade para lidar com ele. Neste momento, Laura e as meninas saíram de seus quartos. Elas praticaram muito mais que Zhao Ai, mas tinham ganhado menos do método. Além disso, o refinamento da energia delas não foi tão bom quanto o de Zhao Ai. Zhao Ai se virou e observou elas. O temperamento delas tinha mudado substancialmente. Elas atualmente estavam usando roupas caseiras do cenário tecnológico e científico. As roupas pareciam sportswear e eram coloridas. Usar essas roupas fariam alguém parecer animado. E quando Laura e as outras meninas as usaram, fez alguém sentir uma gentileza nobre, uma atmosfera elegante. Depois de ver o grupo, os olhos de Zhao Ai se iluminaram. A mudança delas as tornou ainda mais bonitas. E com a educação que elas aprenderam desde a infância, elas pareciam ainda mais atraentes. Se elas fossem estrelas no céu antes, elas agora tinham se tornado luas brilhantes. Após ver suas esposas desse jeito, Zhao Ai não pode deixar de aquecer. Laura e as meninas tinham algum entendimento sobre Zhao Ai. Após ver sua expressão, elas imediatamente entenderam. Seus rostos ficaram vermelhos. Laura se virou para Litsi e as meninas. Elas também se entreolharam antes de ver os sorrisos provocadores em seus olhos. Então elas se viraram para Zhao Ai e lentamente se adiantaram. Logo, Laura e as meninas chegaram do lado de Zhao Ai. Então Laura de súbito disse: "Irmãs, segurem ele." Então as mulheres agarraram Zhao Ai, o levantando. Zhao Ai lutou e disse: "O que? O que vocês estão fazendo? Me soltem. Socorro." Laura zombou e disse: "Poupe seu fôlego. Gritar até danificar sua laringe não vai ajudar." Mas Zhao Ai continuou gritando: "Danificar a laringe, danificar a laringe, você disse? Me ajude rápido." Quando elas ouviram Zhao Ai, Laura e as meninas riram e então começaram a beliscar sua cintura. Contudo, elas não o soltaram e apenas levaram ele para a fonte termal. Depois disso, a primavera sem limites chegou. O Ancião Supremo Leão, Xinle, atualmente estava de pé nas ruínas do Palácio Conexão do Céu. A montanha inteira tinha sido completamente destruída, nem mesmo uma única telha foi poupada. Embora Xinleia não fosse do continente central, seu coração ainda ficou pesado após testemunhar isso. Mesmo sem a prisão celestial das 7 estrelas, a defesa do Palácio Conexão do Céu ainda era muito formidável. Senão, não teria sido uma terra sagrada. No entanto, Zhao Ai realmente foi capaz de demolir em um período de tempo muito curto. Adicione isso a Zhao Ai sobrevivendo aos 5 anciões supremos, destruindo a base do continente touro, e erradicando completamente os touros divinos. Tudo isso apenas expressava quão formidável Zhao Ai era. Zhao Ai era tão poderoso que de fato era uma enorme ameaça para a raça divina. Neste ponto, sua inimizade com os divinos era insolúvel. Quanto mais forte ele era, mais problemas os divinos teriam. E agora, eles ainda não haviam achado uma maneira de encontrar onde Zhao Ai estava. Pode-se dizer que eles foram completamente surrados por Zhao Ai. Além disso, Zhao Ai poderia atacá-los em qualquer lugar e a qualquer hora. Isso deixou os anciões supremos muito infelizes. Mais importante, Xinle e os outros estavam preocupados desde que eles não sabiam qual seria o próximo alvo de Zhao Ai. Era provável que quando chegassem no continente central, Zhao Ai já estaria em algum outro lugar. Eles sempre foram mais lentos que Zhao Ai. Depois de pensar sobre isso, o coração de Xinle ficou pesado. Ele olhou para o ancião Star que não estava longe. O ancião Star havia ficado senil, ele tinha se tornado magro ao ponto de pele e ossos. Parecia que ele cairia a qualquer momento. Seu estado havia ficado pior pelo fato de que sua família inteira havia sido morta. Após ver essa situação, Xinle não pode deixar de suspirar. No passado, o ancião Star era um homem espirituoso e vigoroso.
Desde que ele era o ancião supremo do continente central, ele detinha o maior status entre os anciões supremos. Por causa disso, sua aparência sempre parecia amigável, mas ainda detinha alguma arrogância nele. Mas agora, aquela pessoa havia ficado com essa aparência. Todos que viram essa mudança não conseguiram se impedir de suspirar. Neste momento, o ancião Star disse: qualquer um de vocês tem alguma ideia para lidar com Zhao Ai? Sim, Leia e os outros franziram a testa. Eles não tinham nenhuma ideia. Por causa disso, as perguntas do ancião Star os fizeram se sentirem envergonhados. Talvez porque ele não ouviu uma resposta, o ancião Star falou depois de algum tempo. Ele suspirou e disse: esse é o fim da raça divina? Neste momento, Golden falou: eu tenho uma maneira para lidar com Zhao Ai. Mas os sacrifícios necessários para esse método seriam enormes. Viver em outro mundo. Capítulo 924. Todos se viraram para Golden. Eles estavam cientes de que Golden foi o primeiro a lutar contra Zhao Ai. Além disso, ele tinha perdido todo o clã Touro para Zhao Ai. Por causa disso, Golden tinha o status mais baixo. Agora que ele decidiu falar, o grupo ficou curioso. Ancião Star olhou para Golden. Isso fez Golden inconscientemente afastar seu olhar. Não era que ele sentia culpa, mas era porque ele não queria ver o rosto do Ancião Star. Ancião Star agora estava muito magro, seu corpo parecia com um esqueleto coberto por uma camada de pele. Isso deu às pessoas um sentimento muito terrível. Adicionalmente, ele tinha um olhar sinistro. Ele era como um esqueleto, mas na verdade era uma pessoa. Isso fez Golden ficar desconfortável, fazendo-o desviar o olhar inconscientemente. Ancião Star não se importou com isso. Ele ainda olhou direto em Golden e disse: Ancião Golden, se você tem algo a dizer, por favor diga. Golden assentiu e disse: neste momento, Zhao Ai tem a habilidade para causar problemas onde quiser no reino divino. Nosso plano anterior obviamente não funcionou. Ao invés de ser morto lentamente por Zhao Ai, nós também podemos pensar em outra maneira. Contanto que estejamos dispostos a fazer alguns sacrifícios, então Zhao Ai definitivamente virá até nós. Ancião Star olhou para Golden e disse: qual é o seu plano? Golden respondeu: podemos começar agora. Vamos voar direto para o continente Touro, todo o caminho sem parar. Não importa qual continente esteja arruinado, ainda seguiremos em frente. Quando chegarmos no continente Touro, lidaremos com os clãs Thunder, Bárbaro e Pegasus ao lado de imediato. Não importa o que aconteça, atacaremos os 3 clãs. Zhao Ai certamente virá ajudá-los. Assim que o ancião Star e os outros ouviram isso, eles imediatamente ofegaram. Essa ideia era parecida com a do ancião Star, mas com um alvo diferente. Além disso, eles dariam prioridade à tarefa e apenas sacrificariam os outros divinos. Atacar o clã Thunder e os outros significa que o território da raça divina seria deixado sem defesa. Quando a hora chegar, quem sabe quanto dano Zhao Ai causaria. O grupo hesitou um pouco. O ancião Star olhou para Golden e disse: quanta certeza você tem nesse plano? Golden disse: tenho certeza que funcionará. Embora o continente Touro tenha sido aniquilado por Zhao Ai, isso não aconteceria sem a assistência do clã Thunder e dos outros. Sua aliança deu a Zhao Ai os meios para lidar conosco. Mas ao mesmo tempo, como Zhao Ai queria salvar um pouco da face dos 3 clãs, a batalha também fez os 3 clãs não sofrerem pequenas perdas. Por causa disso, os 3 clãs agora estão em seus planos, se curando. O relacionamento de Zhao Ai com os 3 clãs certamente é mais que simples. Sem os 3 clãs, os touros divinos não cairiam tão rápido. Ancião Star e os outros assentiram. Eles sabiam que o que Golden disse estava certo. Embora o continente Touro não fosse o mais forte, mas também não eram os mais fracos. Ninguém acreditaria se alguém dissesse que o lado de Zhao Ai não tivesse perdas depois de enfrentar eles. Depois de ver o grupo concordar com ele, Golden continuou: por causa disso, iremos atacar os 3 clãs. Não nos importaremos se Zhao Ai atacar o território divino. Se não voltarmos, então a bola estaria nas mãos de Zhao Ai. Se ele não ajudar os 3 clãs, então seu relacionamento com as raças vassalas teria problemas. Se isso acontecer, então as raças vassalas não cooperariam com Zhao Ai de todo o coração. Dessa maneira, poderemos lidar com os vassalos e as raças estrangeiras um por um. Zhao Ai com certeza vai ajudar os 3 clãs.
E quando isso ocorrer, poderemos ter uma luta decisiva contra ele. Não teríamos que achá-lo, ele seria o único que precisará vir até nós. Após ouvir isso, Ancião Star e os outros não puderam deixar de assentir. Verdadeiramente, os divinos não tinham nenhum meio para segurar Zawai. Sua habilidade de escapar era muito boa. Embora eles tenham sofrido algumas perdas em vários continentes, o método de Golden era a única escolha. Se eles não fizessem isso, então Zawai os moeria até não sobrar nada. O Ancião Star olhou para os outros Anciões Supremos e disse: concordo com a sugestão de Golden. Alguém tem outra ideia? Pelo que consigo ver, o continente central já está acabado. Seria impossível para o continente se recuperar mesmo em uma centena de anos. Se não lidarmos com Zawai, então seus continentes se tornarão a mesma coisa que o continente central. Quando a hora chegar, as raças estrangeiras também farão seu movimento, causando-nos ainda mais perdas. Peço que todos pensem neste assunto com cuidado. Sinlea e os outros pensaram em silêncio sobre a ideia. Para ser honesto, eles já sabiam que esse era o melhor plano para lidar com Zawai. Mas essa perda era algo que eles não queriam ver. De repente, uma pessoa veio correndo. Essa pessoa era das tropas de guarnição da cidade central. Embora a cidade estivesse seriamente danificada, ainda havia algumas pessoas que permaneceram sãs todo esse tempo. Por causa dessas pessoas, o Ancião Star fez um acampamento de refugiados dentro da cidade arruinada. Oficiais também foram designados para alguma dessas pessoas para manter a segurança pública. A expressão dessa pessoa era bastante feia quando se ajoelhou na frente do Ancião Star e dos outros, relatando aos Anciões Supremos: acabamos de receber um relatório. Zawai atacou o continente Leão e destruiu a Rocha Leão. Os ancestrais leões divinos também foram transformados em mortos-vivos. O Rei Leão e o Senhor War Leão também foram mortos. O clã Leão está convidando o Ancião Supremo Leão para retornar e estabilizar a situação. Esse relatório fez Sinlea e os outros ficarem atordoados. Eles sabiam que a Rocha Leão representava para os leões divinos. Mas agora, Zawai realmente a destruiu e até mesmo transformou seus ancestrais em mortos-vivos. Mais importante, o Rei Leão e o War Leão foram mortos. O continente Leão inteiro foi mergulhado no caos. O rosto de Sinlea ficou pálido enquanto olhava para a pessoa e disse: esse relatório, é preciso? A pessoa respondeu imediatamente: esse relatório foi enviado pela raça Homem-Peixe. Eles disseram que o continente Leão agora está uma bagunça. Eles pediram para o ancião retornar e estabilizar a situação. Com os dentes cerrados, Sinlea grunhiu: aquele pirralho, ele foi longe demais. Então ele se virou para o ancião Star e Golden: concordo com o plano do ancião Golden. Depois de estabilizar o continente Leão, devemos ir para o continente Touro e enfrentar os 3 clãs. Depois que Sinlea disse isso, os outros anciões supremos olharam entre si antes de concordarem também. Pelo que aconteceu no continente central e o continente Leão, eles podiam ver quão cruel Zawai poderia ser. Se eles não seguissem com o plano, então eles seriam mortos por Zawai mais cedo ou mais tarde. Ao invés de serem mortos, eles também poderiam lutar. Quando o ancião Star viu que os outros anciões concordaram, ele imediatamente disse: bom, ainda temos tempo. Vamos partir para o continente Leão imediatamente. Mas antes de fazermos isso, devemos procurar o disco da prisão celestial das 7 estrelas. Com nossa força e a prisão celestial das 7 estrelas, devemos ser capazes de matar Zawai no local. O grupo assentiu antes de procurarem pelas ruínas. Ancião Star segurou a formação da prisão celestial das 7 estrelas por mais tempo, então ele tinha um maior entendimento sobre isso. Por causa disso, depois de procurar pelas ruínas, ele deu uma localização aproximada do disco. Depois de escavar por alguns momentos, eles finalmente recuperaram o disco de formação. Depois de achar o disco de formação, o grupo imediatamente foi para o continente Leão. Assim como planejado, eles resolveriam o assunto no continente Leão antes de ir para o continente Touro. Mas antes de ir para o continente Touro, eles fizeram uma pequena viagem para recuperar todos os outros discos de formação prisão celestial das 7 estrelas. Zawai atualmente estava sentado dentro do quarto. Ele olhou para as meninas e não pôde deixar de suspirar. Ele pensou sobre quão charmosas elas eram na fonte termal, mas agora elas tinham esse olhar gentil e nobre. Zawai não pode deixar de lamentar sobre quão inconstantes as mulheres eram. Porém,
Depois de pensar sobre as fontes termais, Zhao Ai olhou para elas com carinho. Embora Zhao Ai tivesse sido pressionado por várias pessoas, ele ainda acreditava que muitos homens não eram capazes de experimentar isso. Laura e as meninas também foram capazes de notar o olhar de Zhao Ai. O grupo não conseguiu evitar a vermelhidão de vergonha. Para ser honesto, elas haviam sido impulsivas naquele dia. Se elas pensassem sobre isso novamente, elas definitivamente não fariam isso. Zhao Ai olhou para o grupo e sorriu. Ele não disse nada sobre seus pensamentos e se virou para Laura. Laura, você acha que o Ancião Supremo Leão voltaria sozinho? Se ele voltar, então seríamos capazes de eliminar ele. Laura balançou sua cabeça e disse, acho que os outros anciões o seguiram. Além disso, eles com certeza farão ajustes e acharão maneiras para resolver a situação atual. Eles não podem continuar assim. Senão, eles seriam mortos por nós mais cedo ou mais tarde. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para as meninas e disse, o que vocês acham que eles farão? O grupo franziu a testa, mas depois de algum tempo Litsi disse, acho que eles irão para o continente Touro para lidar com os 3 clãs. Zhao Ai ficou atordoado por um momento, então ele franziu a testa e disse, é mesmo? Mas se eles lidarem com o clã Thunder e os outros, eles não vão ficar com medo de que o ataque os outros continentes. Litsi balançou sua cabeça e disse, se eu fosse eles, não me importaria mais com os outros continentes. Eu focaria em lidar com os 3 clãs para que você tivesse que voltar para ajudá-los. Quando isso ocorrer, eles iriam conseguir o que querem, uma luta direta com você. Zhao Ai franziu a testa. Ele sentiu que Litsi estava correta. Agora ele queria pensar em maneiras para lidar com o inimigo. Litsi olhou para Zhao Ai e sabia o que ele estava pensando. Então ela disse, irmão mais velho Ai, parece que não seremos capazes de pensar em uma maneira para escapar disso. De qualquer forma, precisamos salvar os 3 clãs. Caso contrário, nosso relacionamento com as raças vassalas e raças estrangeiras seriam afetados. Zhao Ai assentiu, estou ciente disso, mas ainda não estou disposto. Se formos contra eles, tenho medo de que não seja uma luta curta. Afinal, eu ainda não posso ir com força total. Parece que não temos maneira de lidar com os outros continentes da raça divina. Litsi sorriu levemente e disse, irmão mais velho Ai, como você poderia esquecer dos nossos aliados? Conseguimos arrastar os 9 anciões supremos para o continente Touro. Isso permitirá que as raças estrangeiras façam um movimento. Os divinos não seriam capazes de fazer muito enquanto os anciões supremos não estiverem presentes. As raças estrangeiras também poderiam enviar seus próprios anciões supremos para limpar cada continente e ajudar as raças vassalas. Quando ele ouviu Litsi, Zhao Ai encarou por um momento antes de acariciar sua cabeça e disse, certo, certo. Isso é bom. Podemos prender os anciões supremos no continente Touro enquanto as raças estrangeiras vão lidar com os divinos. Sem os anciões supremos, os divinos achariam difícil se defender. Laura olhou para os dois e sorriu. Irmão Ai, não celebre cedo demais. Ainda não sabemos se os anciões supremos pretendem fazer isso. Se não fizerem, então nosso plano seria um desperdício. Zhao Ai pensou sobre o ancião Star e então balançou sua cabeça. Não, acho que os divinos com certeza farão o que Litsi disse. Eles foram empurrados para um beco sem saída. Só é uma pena que, com o assunto seguindo por esse caminho, não teremos uma maneira de levar o clã Thunder e os outros para o espaço. Neste momento, Megan sorriu levemente e disse, irmão mais velho Ai, não acho isso. Isso depende do que o irmão mais velho Ai quer fazer. Se você puder aguentar, ainda podemos puxar os 3 clãs para o espaço. Zhao Ai olhou para Megan e disse, o que você quer dizer? Megan sorriu e disse, não é como a Litsi disse. Os anciões supremos vão lidar com os 3 clãs para nos fisgar. Em troca, eles vão ignorar o que acontece no território da raça divina. Então por que não podemos nos fingir de cegos por um momento? Enquanto os anciões supremos estiverem no continente Touro, devemos permanecer nos continentes da raça divina por algum tempo. Só quando os anciões supremos descobrirem que estamos apenas fingindo que devemos confrontá-los, os 9 anciões supremos devem estar furiosos agora. Então eles certamente causarão grandes perdas nos 3 clãs. Quando isso ocorrer, podemos pedir para os 3 clãs se moverem para o espaço. Mas quando eles estiverem dentro do espaço, lhes diremos que a família Unel atacou de novo.
bem como a ameaça crescente do submundo. Podemos usar essa oportunidade para fazê-los se estabelecerem dentro do espaço. Isso não seria difícil de fazer, certo? Viver em outro mundo. Capítulo 925. Zhao Ai cuidadosamente ouviu as palavras de Megan. Embora seu método fosse bastante maligno, Zhao Ai podia ver como funcionaria. Se Zhao Ai fizer o que Megan havia dito, então os três clãs sofreriam perdas novamente. E junto com a pressão trazida pela família Unial, era muito provável que eles concordassem se ele lhes pedisse para se mudarem para o espaço. Adicionalmente, não haveria nenhuma falha neste plano. Afinal, ele estava ajudando as raças estrangeiras a abrir passagem. Dessa maneira, ninguém teria nenhuma suspeita. No entanto, esse plano causaria enormes perdas para o clã Thunder e os outros. Deve-se saber que Zhao Ai tinha deixado os anciões supremos loucos. Eles com certeza não seriam educados com os aliados de Zhao Ai. Quando isso acontecesse, muitas pessoas dos três clãs morreriam. Não havia dúvidas sobre isso. Assim como Megan disse, isso só poderia ser feito se Zhao Ai pudesse aguentar. Zhao Ai não era uma pessoa de coração malicioso. Embora ele tivesse objetivos que precisava cumprir, ele os fez de uma maneira razoável. Mas desta vez, os três clãs encontrariam uma calamidade por causa dele. Megan e as meninas estavam claras sobre isso, e Zhao Ai também. Por causa disso, Megan apenas trouxe essa ideia. Laura entendeu o ponto de Megan. Por causa disso, todas olharam para Zhao Ai esperando eles chegarem a uma conclusão. Zhao Ai franziu a testa enquanto sentava. Ele pode entender o plano de Megan. Naturalmente, ele também sabia das consequências. Por causa disso ele hesitou. Zhao Ai queria que os três clãs se mudassem para o espaço. Mas se ele conseguisse através do método de Megan, as perdas dos três clãs seriam enormes. Eles até ficariam em perigo de serem extintos. Zhao Ai estava com medo de que os três clãs fossem exterminados. Esse resultado seria injusto com eles. Isso perturbou o coração de Zhao Ai. Neste momento, Mary disse de repente, jovem mestre, eu gostaria de expressar minha opinião. Jovem mestre, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas você pensou sobre o que aconteceria com os três clãs depois que ascendermos? Quando ele ouviu Mary, Zhao Ai não pode deixar de engasgar. Ele olhou para Meg com uma expressão confusa. Meg olhou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, não esqueça que mesmo se derrotarmos a raça divina, esse plano ainda está sob o controle de Luei. Luei definitivamente apoiará a outra raça para substituir os divinos. Não importa onde estejamos, o clã Thunder e os outros ainda ofenderam Luei. Quando isso ocorrer, o que aconteceria com eles? Eles poderiam bloquear o ataque de Luei. Megan e as outras meninas também ficaram atordoadas. Para ser honesto, elas nunca pensaram no assunto por esse ângulo. Elas sempre pensaram que se derrotassem a raça divina antes de ascenderem, então Luei apenas deixariam seus aliados de lado. Zhao Ai e as meninas pensaram que eles quem seriam os azarados. Depois de olhar para Meg por algum tempo, Zhao Ai riu de repente e disse, Meg, não pensei sobre isso, mas você na verdade notou. Certo, se ascendermos um dia, então o clã Thunder e os outros seriam os mais desafortunados. Eles seriam eliminados por Luei. Pessoas mesquinhas como Luei certamente fariam isso. Também podemos fazer nosso melhor para realocar os três clãs para o espaço. Megan se virou para Zhao Ai e disse, então devemos seguir com o plano. Vamos monitorar os anciões supremos primeiro. Se eles forem lidar com os três clãs, então faremos um massacre pelo território da raça divina. Se os anciões supremos não recuarem, então será quando forneceremos apoio. Acredito que os três clãs viriam para o espaço. Apesar disso, também devemos enviar uma carta para as raças estrangeiras. Enquanto apoiamos os três clãs, as raças estrangeiras lidariam com a raça divina. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, então faremos assim. Vamos esperar pelos anciões supremos primeiro. Não diga a Binja e os outros sobre isso ainda. Apenas revele o assunto quando voltarmos para o continente Touro. Laura entendeu o que Zhao Ai queria fazer. Se eles dissessem esse assunto para Binja e os outros prematuramente, então Binja e os outros saberiam sobre o plano de Zhao Ai para os três clãs. Quando isso acontecesse, seu relacionamento com as raças estrangeiras certamente seria afetado. Zhao Ai não era uma pessoa que desistia facilmente dos planos. Após tomar uma decisão, ele imediatamente faria seu melhor para cumprir.
Agora que tudo estava planejado, Zhao Ai parou de se preocupar. Ele apenas esperou em silêncio pela chegada dos Anciões Supremos no continente Leão. Zhao Ai não foi muito longe e apenas esperou bem na Rocha Leão. Ele acreditava que se o Ancião Supremo Leão retornasse ao continente Leão, então ele certamente viria inspecionar a Rocha Leão. Se ele estivesse sozinho naquele momento, então Zhao Ai seria indelicado. Zhao Ai e os outros já estavam acostumados a ficar dentro de suas cabines. Mas desta vez, Laura e as meninas estavam dentro do espaço. Elas queriam dar o método de cultivo para os outros. Leia não deixou Zhao Ai esperando por muito tempo. Logo, sua figura foi vista na Rocha Leão. Entretanto, ele não estava sozinho, os outros Anciões Supremos estavam com ele. Depois de ver isso, Zhao Ai soube que ele não seria capaz de fazer um ataque. Por causa disso, ele apenas olhou para a expressão pálida de Leia enquanto ele olhava para a Rocha Leão. A Rocha Leão era a tumba imperial de seu clã. Não só foi destruída, os leões divinos nem mesmo foram capazes de proteger os esqueletos de seus ancestrais. Leia lentamente caiu no chão e caminhou até onde a Rocha Leão estava. Então ele bateu sua cabeça no chão várias vezes antes de se endireitar e declarar alto: ancestrais. Este indigno Leia jura destruir completamente Zhao Ai e oferecer sua alma a vocês. Os outros Anciões Supremos não se ajoelharam. Eles apenas olharam para Leia enquanto ele cuidava de seus assuntos com a Rocha Leão. Para Leia, esse ataque foi enorme. Depois de pagar seus respeitos, Leia se levantou e se virou para os outros Anciões Supremos. Todos, vamos estabilizar o continente Leão primeiro. Então realizaremos nosso plano. O grupo assentiu antes de voar com Leia. Os Anciões Supremos voaram na direção do centro do continente. Embora Zhao Ai não tenha os seguido, ele ainda conseguiu adivinhar o que Leia e os outros planejavam fazer. Eles queriam estabilizar o continente Leão primeiro. Quanto ao plano deles, Zhao Ai ainda não sabia. Entretanto, Zhao Ai queria aproveitar os próximos dias para mapear a linha costeira do continente Leão enquanto esperava por Leia e os outros partirem. Apenas então Zhao Ai saberia o que os divinos planejavam. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente fez Bubble levá-lo para mapear a linha costeira do continente Leão, permitindo ao espaço monitorar a fronteira do continente. Leia detinha uma alta posição no continente Leão. Então quando ele voltou, a situação no continente foi rapidamente estabilizada. Além disso, como os leões imperiais não foram completamente exterminados, Leia foi capaz de apontar um novo Rei Leão. Com isso, o continente Leão rapidamente ficou sob controle. 5 dias depois que Leia e os outros retornaram para o continente Leão, seus rastros foram encontrados na linha costeira sudoeste do continente. Apenas os 9 anciões estavam viajando quando saíram do continente e foram na direção sudoeste. Zhao Ai imediatamente fez Bubble subir. Neste momento, Laura e as meninas saíram do espaço. Elas entraram no espaço não só para ensinar Gren e os outros sobre o método de cultivo, eles também selecionaram alguns goblins talentosos para serem enviados ao laboratório de Karen na Ilha Dragão Selvagem. Neste momento, o laboratório de Karen tinha homem-esfera, anões, goblins, elfos, humano, e até alguns demônios foram selecionados pelo grande rei demônio. Ao mesmo tempo, havia também homens-peixes enviados pela rainha sereia. Pode-se dizer que além dos divinos, o laboratório de Karen tinha todas as raças presentes no espaço de Zhao Ai. Naturalmente, além dos goblins, também haviam outras raças que decidiram se estabelecer na ilha. O laboratório havia sido construído há tempos, e apenas precisavam de pessoas para ocupá-lo. Laura e as meninas se sentaram e olharam para a tela. O monitor estava mostrando o ancião Star e os outros voando no céu. Enquanto isso, Zhao Ai estava seguindo atrás deles, se igualando à velocidade deles. Zhao Ai também viu que o ancião Star e os outros não foram de imediato para o continente Touro. Isso deixou Zhao Ai um pouco intrigado. Eles não queriam lidar com os 3 clãs? O que Megan supôs estava errado. Entretanto, para determinar o que os anciões supremos estavam fazendo, Zhao Ai decidiu continuar seguindo atrás deles. Quando entraram em um continente, Zhao Ai começou a mapear sua linha costeira. Atacar o continente neste momento seria arriscado mesmo para Zhao Ai. Ele só queria ver o que os anciões supremos estavam planejando fazer. Felizmente, Leia e os outros não deixaram Zhao Ai aguardando demais.
Depois de perguntar a situação com o continente, ele percebeu que esse era o continente do Ancião Supremo que lhe havia matado, o continente Escorpião. Depois do continente Escorpião, Sinlea e os outros foram de continente em continente. Isso quase deixou Zhao Ai zonzo. No final, Zhao Ai descobriu que depois de passar pelos 9 continentes da raça divina, os Anciões Supremos finalmente foram para o continente Touro. Embora Zhao Ai não soubesse por que Sinlea e os outros foram indiretos, ele pode afirmar que os Anciões Supremos estavam planejando lidar com o clã Thunder e os outros. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente tirou seu peixe mensageiro. Esse peixe mensageiro foi usado para conversar com Feier. Viver em outro mundo. Capítulo 926. Feier atualmente estava na linha defensiva. Ele não sabia sobre o que acontecia lá fora nem estava ciente dos movimentos da família O'Neill. Por outro lado, a linha defensiva estava muito boa. Os mortos-vivos eram habilidosos no uso dos canhões mágicos. Embora a família O'Neill tenha enviado vários ataques, nenhum deles produziu resultados. Mas mesmo assim, Feier não se atreveu a subestimar a família O'Neill. Eles ainda não haviam enviado uma quantidade substancial de tropas, todos os ataques recentes foram patrulhas de reconhecimento. Além disso, os batedores que foram enviados foram muito difíceis de lidar. Além do tempo onde Zawa estava presente, nenhuma armadura mágica caiu. Eles costumavam enviar algumas cavalarias para lidar com os batedores, mas os batedores já tinham feito alguns planos para lidar com eles. Por causa disso, fazer um ataque nas equipes de reconhecimento tinha se tornado inútil. Feier atualmente estava tendo enxaquecas por causa da linha defensiva. Ele não era idiota. Eles já estavam tendo dificuldades com as patrulhas de reconhecimento. Se eles decidissem atacar agressivamente, a linha defensiva seria capaz de aguentar. Isso fez Feier se preocupar. Neste momento, seu peixe mensageiro de repente emitiu uma voz. Feier, Feier, você está aí? É o Zhao Ai. Feier encarou. Então ele imediatamente pegou seu peixe mensageiro e disse, Senhor, sou eu? Qual é o problema? A voz de Zhao Ai respondeu, Feier, tenho algo importante para te dizer. Eu saí da última vez porque os divinos estavam indo enfrentar as raças estrangeiras. Com o objetivo de resolver o problema, eu fui para o continente central e destruir seu palácio Conexão do Céu. Eu também fui ao continente Leão para arruinar a rocha Leão deles. Os divinos já recuaram enquanto os continentes Central e Leão estão em caos. No entanto, isso também fez os divinos me odiarem. Depois de ouvir Zhao Ai, Feier ofegou. Ele tinha seguido Thunder no passado, então ele tinha algum entendimento sobre a raça divina. O Palácio Conexão do Céu e a Rocha Leão eram terrenos sagrados. Por causa disso, Feier sabia quão importante eles eram. Agora que ele ouviu Zhao Ai, Feier foi capaz de descarregar suas frustrações, mas ele também ficou preocupado. Sua frustração veio da opressão constante que as raças vassalas haviam recebido todos esses anos. Seu ódio para com os divinos havia sido cravado em seus sangues e ossos. Zhao Ai destruindo o Palácio Conexão do Céu e a Rocha Leão permitiu que Feier extravasasse. Contudo, Feier também ficou preocupado precisamente porque ele sabia quão importante aqueles dois lugares eram. Destruir aqueles dois lugares podem lhe permitir extravasar, mas isso também em troca deixou os divinos enlouquecidos. Feier ficou preocupado com Zhao Ai, então ele disse, Senhor, você está bem? Aqueles dois locais são muito importantes para a raça divina. Depois de perdê-los, os divinos com certeza iriam atrás de você. Você deve ter cuidado a partir de agora. Quando Zhao Ai ouviu Feier dizer isso, seu coração não pode deixar de aquecer. Ele até pensou em desistir de seu plano. Contudo, ele endureceu seu coração quando disse, Feier, não precisa se preocupar comigo. Estou bem. Não seria fácil para os divinos lidarem comigo. Entretanto, temo que os anciões supremos acabem indo lidar com os 3 clãs no continente Touro. A expressão de Feier mudou rapidamente. Senhor, tem certeza? Zhao Ai respondeu, quase certeza. A esta altura, os anciões supremos estão indo para o continente Touro. Acho que eles querem lidar com vocês para me atrair. Feier ficou surpreso com essas notícias. Senhor, o que podemos fazer? Os anciões supremos são fortes demais. Se eles usarem suas armas supremas, então não teríamos chance de resistir. A voz de Zhao Ai ficou séria. Sei disso.
Porém, não posso lutar contra eles agora. Vou atacar os outros continentes. Só espero que eles recuem mais uma vez. Fear pensou por um momento e disse: Senhor, e se os anciões supremos não recuarem? Se eles decidirem nos atacar seriamente, então o que faremos? Zhao ficou em silêncio por algum tempo antes de dizer: Fear, vou apresentar esses fatos para você. As pessoas do continente Ark e do reino demoníaco foram enviadas para outro local por mim. Aquele local pertence totalmente a mim. Todos lá precisam ouvir meus comandos. Eu não disse isso para você antes porque estava com medo de que você entendesse errado. Todavia, a situação atual é crítica. Eu não poderia me dar ao luxo de ocultar essa informação de você. Espero que você possa ir para aquele local para buscar por segurança. Fear ficou em silêncio. Ele entendeu completamente os anciões de seu clã. Essas pessoas eram muito severas em se mudar e não queriam ficar sob o controle de alguém. Foi por esse mesmo motivo que eles decidiram se revoltar contra a raça divina. Os anciões certamente discordariam de estar sob o comando de Zhao Ai. Zhao Ai estava ciente da dificuldade de Fear. Então ele disse: Fear, em um momento farei um morto-vivo entregar 3 tokens de comando para você. Leve os tokens para seus clãs. Os tokens de comando são capazes de abrir fendas espaciais para que seu povo possa entrar no local. Se seu povo concordar, então você pode enviá-los para dentro. Se eles não concordarem, então tudo bem. Se os anciões supremos realmente pretendem eliminar os 3 clãs, eu retornarei imediatamente para o continente Touro. No entanto, temo que você não possa resistir aos anciões supremos. Não direi mais nada, o tempo é curto. Espere até o morto-vivo te entregar os tokens antes de retornar aos seus clãs. Depois que ele disse isso, Zhao Ai não falou mais nada. Fear pode ouvir a indignação das palavras de Zhao Ai. Mas Fear sabia que Zhao Ai estava certo. No passado, ele pensou que era estranho Zhao Ai não se preocupar com as pessoas do continente Ark. Ao que parece, as pessoas do continente Ark já haviam se mudado. Posteriormente, os demônios de fato enfrentaram os divinos junto com Zhao Ai. Isso deixou Fear confuso. Porque os demônios ouviriam Zhao Ai. Mas agora ele sabia, os demônios já haviam se submetido a Zhao Ai. Se os demônios e as pessoas do continente Ark se submeteram a Zhao Ai, então por que eles não podem fazer o mesmo? Durante a guerra, o continente Ark e os demônios dificilmente perderam pessoas. Enquanto isso, os 3 clãs sofreram muito. Mesmo se eles tivessem o direito de dialogar de forma igual a Zhao Ai neste momento, valia a pena sacrificar esse tanto de pessoas. Se eles tomassem a mesma decisão que o continente Ark e o reino demoníaco, então eles não teriam menos perdas. Olhando para os demônios, Zhao Ai não os tratou da maneira que os divinos tratavam seus vassalos. Zhao Ai sempre foi respeitoso com o grande rei demônio. Mesmo se ele fizesse uma ordem, ele ainda tinha um tom educado. Esse também foi o motivo de Fear querer que o clã Thunder se submetesse a Zhao Ai. Agora, Zhao Ai tinha virado os céus da raça divina. Sendo os primeiros aliados de Zhao Ai, os 3 clãs definitivamente seriam alvejados pelos divinos. Os 9 anciões supremos da raça divina eram mais fortes que um exército da raça divina. Sob essa circunstância, como os 3 clãs poderiam resistir? Os divinos certamente não seriam misericordiosos com eles. Eles foram a principal influência da rebelião das raças vassalas, os divinos com certeza os eliminariam. No passado, Zhao Ai sabia que eles não queriam se render a ele, então ele lhes deu o direito de ter um diálogo igual. Mas agora, a situação estava relacionada à vida e morte dos 3 clãs, então Zhao Ai só podia apresentar essa proposta. Fear acreditava que Zhao Ai com certeza os salvaria e teria uma batalha decisiva contra os anciões supremos. Se essa hora chegasse e Zhao Ai fosse morto ou derrotado, então os 3 clãs receberiam a retaliação de toda a raça divina. Quando isso acontecesse, eles definitivamente não seriam capazes de resistir. Fear sabia que a melhor maneira para resolver essa situação era ir para o local que Zhao Ai presenteou. Mas os anciões concordariam. Fear pode entender a indignação de Zhao Ai. Zhao Ai tinha cuidado dos 3 clãs por um longo tempo e ainda assim os 3 clãs ainda estavam de guarda contra ele. Pense sobre isso. Se você der ajuda incondicional para uma pessoa e eles ainda se sentirem ameaçados contra você, então você não ficaria com raiva? Além dessas coisas, Fear também estava preocupado com a família O'Neill.
Se Zawai fosse derrotado, colocando a raça divina de lado, o que aconteceria com família Onel? Se Zawai e os divinos conseguissem se ferir pesadamente, então quem seria capaz de lutar contra as armaduras mágicas? Deve-se saber que aqueles que conseguiram segurar a família Onel foram os mortos-vivos. Esses mortos-vivos eram de Zawai. Se Zawai fosse derrotado, então os mortos-vivos definitivamente desapareceriam. Quando isso ocorresse, com ambas, a família Onel e a raça divinos atacando, os três clãs com certeza estariam acabados. Depois de pensar sobre isso, Feia não pode deixar de sentir um calafrio. Neste momento, um morto-vivo chegou do lado de Feia. O morto-vivo tinha 3 tokens de comando vermelho sangue em mãos. Esses tokens de comando tinham a insígnia do dragão selvagem em um lado enquanto uma imagem de um esqueleto no outro. Não haviam caracteres no token, apenas as marcas e algumas decorações. Parecia muito refinado. Feia não teve tempo para admirar os tokens, pois ele rapidamente os pegou do morto-vivo e imediatamente foi ver Ding Shan. Ele sabia que eles teriam pensamentos parecidos com o seu e queria discutir o assunto. Não importa o que, seus clãs não podiam aguentar outra enorme perda. Senão, os clãs não seriam capazes de se recuperar mesmo depois de 1000 anos. Mais importante, os clãs estavam em risco de extermínio. Esse assunto era de extrema importância. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.